Brasis profundos. O que é Brasis Profundos, né? Vocês já devem ter ouvido falar da expressão Brasil Profundo, um termo que vai desde o jornalista mais sensacionalista, passa pelo documentário mais cabeçudo do YouTube e termina naquela mesa capenga do bar da sua esquina. Mas o que é Brasis Profundos? É o que a gente vai tentar, ou tentou, descobrir durante esses episódios todos, né? Então, vem com a gente para este episódio que vai fechar com chave de ouro, ou de prata, ou de madeira, não sabemos, ou de cancelamento também, né? Este episódio. Então, meu nome é Suzane, né? Aquela que tá contando os dias para o ano acabar e que esse podcast tornou uma pessoa pior, ou não. Nunca saberemos se eu já era assim, né? Fica a dúvida. Pois bem, eu sou o Ted, ainda com muitas inconclusões sobre esse processo todo, mas a certeza de que a gente começou uma coisa muito especial, pelo menos pessoalmente, para mim, de autodescoberta e de cultivo da voz, que eu acho que é uma Oh, coisa que, para qualquer pessoa que pertence ao grupo minorizado, seja por ser mulher, uma pessoa preta, uma pessoa LGBT, eu acho que são diferentes causas que levam a gente a duvidar da nossa potência, né? Mas o ato de falar num podcast, né, ocupando esse lugar de fala com toda a força, com toda a potência, com toda a vivência que a gente tem para oferecer, foi algo transformador em si. Então já começa com essa reflexão. sim. Nossa, Não dá reflexivo. nem pra gastar ele, né? E não, não dá, não dá. E eu sou a Liza, aquela que. Nossa, nem sei, gente, como foi esse. O que foi esse podcast pra mim. Eu trouxe muita coisa boa, né? Mas me fez refletir sobre muita coisa da minha vida. Então eu levei bastante pauta pra terapia a partir daqui também. Então, para mim foi muito enriquecedor e desafiador também. E foi ótimo para eu trabalhar essa minha skin comunicadora, né? Ai, gente, eu fico muito feliz porque eu acho que no primeiro episódio, eu não sei, não lembro, a gente comentou como deu esse encontro, né? Tipo, eu era, parece aqueles poemas, né? Eu era amiga de Lai, mas eu era amiga de Ted, um dia a gente se encontrou, né? Então, e desse encontro que não estava marcado, a gente pensou, por que não, né? Fazer um podcast. Sendo que era uma vontade minha de Lai, né? Há muito tempo atrás, mas a gente era bocó e tava precisando de um sulista, um branco chegava. A gente não. Eu, A gente eu, não. A gente não, tá? Porque eu eu. sempre insisti pra ter esse podcast, vamos, não sei o que, tá, 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 tá. Mas eu sei que eu sou um pouco chata, insistente. Um pouco. Mas a Ted Mas enfim, equilibrou Suzane precisou de para TED, veio assim, ó. equilibrar, para equilibrar essas energias e surgiu. Então eu acho que a gente já tem essa questão aí bem filosófica dos encontros e desencontros, né? Como isso se dá e dessa natureza mais fluida, que eu acho que é um ponto muito positivo, né? A gente meio que tentar se adaptar à realidade de cada um, que são bem diferentes. Eu acho que isso foi um grande começo, assim, né? Pedagógico pra gente. Ah, tal dia não pode, é só posso ser horário. Você vai fazer o quê? Como é que a gente faz, né? Então, acho que isso já é um grande marco ali antes mesmo do podcast. Eu acho que a gente falou isso em alguns episódios, né, sobre a importância de cultivar esse diálogo, mesmo quando parece ser impossível criar tempo e espaço para isso, né? Diante de tantas questões desesperadoras e que assolam, né, nosso Brasil, que dos nossos Brasis
e que eu acho que deixam a gente realmente, assim, às vezes sem saber o que pensar, como tem sido nos últimos meses, anos, né? Essa montanha-russa ideológica, afetiva, né? Eu acho que são tantos atravessamentos que a gente vive que criar o tempo só para falar sobre isso, né? E deixar registrado essas vivências, eu acho que é uma coisa que precisa ser feita cada vez mais, porque a gente acaba engatando no automático da produtividade, do trabalho, do dia a dia, e a gente esquece que existe uma subjetividade que está sendo constantemente atacada. Sim. Existe uma espiritualidade que está constantemente sendo abandonada em função dessa mecanização, dessa robotização das relações, de tudo que a gente vive, né? E eu sinto que qualquer coisa que vai na contramão disso é um ato poderosíssimo de resistência. Ai, você tá tão filosófico hoje. Eu quero um espaço para piadas. Não consigo depois dessa, Por Alex. favor. Eu aqui, vai, me dá uma deixa pra soltar uma Relaxe, piada. Ted, relaxa. Eu nem posso As curtir. piadas são sempre por conta de vocês, gente. Ó, ele saiu, né? Não, ele é um filosófico, todo da cozinha, né? Como é a cozinha brutalista? Você nunca vai esquecer, né, Suzane? Nunca, nunca, não. Nem isso, nem aquela fala. Não, peraí. Melhores falas do podcast. Quando o Ted fala que não, eu fui exonerado, tiraram ele do centro acadêmico porque ele descobriu que estavam roubando por causa de palmeiras, umas plantas, entendeu? Eu falei assim, gente, que revolução, o que é que tá acontecendo? E isso da cozinha também me pegou muito. Eu lá metendo o pau na cozinha, ele, não, mas eu gosto. A minha cozinha é assim. Gente, são muitas vivências. Nós temos vivências bem diferentes e é bom relembrar como isso tudo nasceu, né? Nasceu do nosso primeiro episódio, que foi o episódio do Tigrinho, que é sequência de pau. O Ai, Skinny hoje, eu acho que a fama já foi, né? Já teve o ápice e a queda. Eu não sei mais como é que tá o Skinny. Esse ano parece que aconteceram vários anos dentro de um ano só e a gente ainda tá em setembro. Porque aquilo era uma sensação imensa há poucos meses atrás. E agora, pelo menos eu não ouço mais o Skinny por aí. Eu não sei se vocês. Quer dizer, Suzane, né? Ted eu acho meio difícil. é assim, Mas. acompanho, né, a Suzane. carreira dele, né, como uma fã árdua que sou. Ele tá bem, tá com a casa em Alphaville, tá em Busca Vida, com carros legais, então pra mim ele já venceu, assim, né? Pensar naquele cantor que tava tocando em ônibus e tal, né? Ele tem aí um CD novo, né? Então eu acho que ele tá bem, assim, tá legal, entendeu? Tem um CD novo, você já ouviu? Oi? Você já ouviu o CD novo dele? Não, mas tem uma música que fala da costura que ele fez com o Thierry. É uma música que eu acho que não é pra... É a costura que eu estou pensando? É a costura do ovo. É uma poesia, viu, Ted, esta canção, assim. Depois a Eu gente fiquei intrigado. no finalzinho lá e depois compartilha. Não, eu achei muito sagaz. Ele fica apaixonado por uma mulher que costura. Ela sabe colocar a linha, fia, e ela sabe onde tá a costura, entendeu? Ele se apaixona porque ela tem as manhas. Então, é aí, ó, novamente um cara que valoriza a profissional da costura, entendeu? As costureiras deste país. Então, é a nova canção, né? Uma homenagem, É, né? já tem um Às tempinho. costureiras desse país. Olha, é quase um Almeida de Campos, né? Que fez aqueles primeiros quadros hiperrealistas, retratando os trabalhadores. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá assim, ó.
Então, assim, então, cheque que Skinny tá bem, né? Tá melhor, acho que do que a gente, tá ótimo. É o Tigrinho que caiu, né? Ainda bem, acho que deu uma queda, as pessoas abrindo os olhos, né? Pra essa safadeza. Eu acho, né? Espero. Posso falar, gente? Eu acho que a gente vê um ano de muitos despertares, né? Eu acho que a gente estava, tipo, na- numa, 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 num embrulho tão grande de escapismo no começo do ano. E assim, eu acho que existiu de verdade um despertar para muita coisa que está acontecendo na sociedade e as pessoas estão reagindo, né? Eu sinto que, tipo, as pessoas nas ruas, nesse último final de semana, contra a PEC da bandidagem, sabe, tipo, quantas foram as vitórias, né, da democracia esse ano, que, óbvio, não são permanentes, mas que, sei lá, eu fico pensando, as pessoas talvez tenham recuperado um pouco da esperança, né, da vontade de fazer acontecer as coisas. Pelo menos a minha sensação de conversar com as pessoas tem sido um pouco essa, sabe? Era uma tristeza tão profunda e tão assim, tipo, não sei para onde eu vou, o que que eu faço, tipo, como sobreviver isso tudo. Pelo menos as últimas 2 semanas eu senti que o pessoal teve um sopro de vida, assim, sabe? A gente tem chance de superar essa escrotidão que assola ainda, né, nosso Senado, a Câmara dos Deputados. Não estou desmerecendo o tamanho da encrenca que a gente tem ali, mas pelo menos parece que as pessoas estão reagindo. Isso é um sinal, é uma pulsão de vida, né? Mas eu acho, Ted, que isso é muito característica da gente como povo, né? A gente é meio. Oscila muito, né? Nessa desesperança e meu capenga de como é que vai dar. E daqui a pouco a gente ganha um boom, né? Uma energia ali que a gente É. consegue. Então, às vezes eu sinto isso particularmente, que tem dias que eu tô péssima por muitas questões, e aí dá é uma necessidade gritante de se reerguer, né? É preciso, né? Não é nem que a gente não tem que se reerguer. Então, de uma forma macro, eu sinto que a gente tem isso como essência, né? De um povo que sofre, sofre, É sofre. preciso dar um jeito, meu amigo, né? É preciso dar um jeito, meu Sim, amigo. sim. E a gente vai lá, entendeu? E vai pras ruas e tal. E cria podcasts pra tentar se curar, né? E tentar desabafar. Eu acho que a gente é um pouco dessa essência do que é ser e existir como brasileiro, né? Acho que a gente tem isso, assim, diferente de outras galeras. A gente, cada dia é um dia, né? Mas ó, uma coisa para Uhum. ressaltar, que eu não esperava, mas esse ano eu tive esse privilégio de acompanhar o quanto que o Brasil está sendo admirado, mundo afora, Sim, né? Pelos Estados Unidos que não soube prender o bendito, maldito Trump, mas tipo a própria França que fez do dia da queda da Bastilha um dia para fazer um tributo, né? Uma grande menção honrosa ao país que é o Brasil pela resistência da democracia, da cultura, do impacto da cultura do Brasil no mundo, né? Que acho que apesar de toda essa luta, de toda essa guerra ideológica que a gente vive, a gente segue sendo exemplo de quem não desiste nunca, né? De quem não desiste nunca. eu acho que esse olhar positivo realmente veio, né? Para além de outras coisas que a gente sempre foi visto, acho que isso é muito importante, né? Para essa volta desse patriotismo gostoso de fato, né? De se colocar frente à luta pela democracia e outras existências. Eu estava vendo aqui de que a gente fez, ao todo foram 9 episódios? 9, não foi? Foram 9 episódios. Eu acho que a gente conseguiu Sim, esse é o 10º. conseguiu trazer muitas coisas, mas aí eu quero saber de vocês se a gente vai seguir lembrando cada um ou qual foi o episódio que cada um gostou. Como é que vocês estão pensando? Porque hoje a gente não tem Olha, roteiro. o episódio que eu mais gostei foi o episódio que eu, Leonina, como sou, né? Foi o que eu tive mais retorno.
que foi aquele sobre dinheiro. E que eu recebi alguns feedbacks de uma nova carreira que eu vou ter que trilhar agora, de planejadora financeira. Porque alguns amigos que ouviram o podcast falaram assim: poxa, seria muito legal se você de fato Sim, virasse planejadora financeira, porque a gente não tem muito planejador financeiro de esquerda. E que tem uma outra visão do dinheiro, né? Que não seja aquela visão coach da direita, assim. E aí era algo que eu já fazia no off para alguns amigos, né, Suzane? E agora outros amigos também procuraram e, enfim, gente, vem aí. Esse esse do dinheiro me marcou muito, muito, muito. E o outro que marcou bastante, que me atravessou demais, foi o E aí, Branquitude. Que acho que fazer o roteiro foi um roteiro bem difícil de fazer e, e que trouxe feridas e situações que, ainda que não fossem minhas, também feridas minhas, é algo que é uma ferida que não sarou e tá ainda muito latente. E eu acho que foi um episódio importante, doloroso, mas importante. e o seu, Ted? Eu diria o mesmo. O E aí, Branquitude foi um que eu gostei muito de insistir no roteiro, de cutucar mesmo as beiradas e as arestas, né, que às vezes a gente não olha, especialmente sendo homem branco no Brasil, é uma coisa que me faz refletir constantemente e que eu acho que o debate em torno da branquitude é muito nascente, né? A gente passou muito tempo falando sobre racismo e a gente esquece de falar sobre a origem do racismo, que é a branquitude. E eu sinto que de todos esses despertares que a gente está tendo como sociedade, para mim esse é o mais importante de todos, porque é o debate mais estruturante de todos para a gente avançar em termos de políticas públicas, em termos de consciência política como um todo, né? Eu sinto que o nosso letramento político ele não pode evoluir, ele não tem como evoluir sem avançar nesse debate e nessa consciência de como a branquitude regimenta todos os sistemas de opressão que a gente tem no país, né? Então, eu acho que quando se trata de Brasis Profundis, para mim essa foi uma, uma primeira investida arqueológica no inconsciente coletivo que abriu muitas portas, muitas grutas, muitas fossas, muitas, muitas oportunidades da gente continuar entendendo, refletindo e desfazendo comportamentos e acho que crenças que a gente tem, né, que não estão trabalhadas, que não estão pensadas, sentidas e que eu acho que por mais que mexa, né, com a gente emocionalmente, esse é o trabalho, né? O trabalho é ser mexido emocionalmente, subjetivamente, para entender que essa branquitude ainda habita em muitos de nós. E é só falando sobre isso que a gente consegue entender o que que de fato é nosso, o que que de fato foi instalado na gente, né? Então acho que foi para mim um dos episódios mais importantes. Eu gosto muito, né, de design dos designers, porque eu achei muito divertido, né? Tenso na época, mas depois eu dei risada de algumas coisas que eu tava passando. Então, assim, foi um que, pra minha semana, naquele momento, deu um relaxamento. Gosto muito de A Branquitude, por tudo que foi dito, mas eu também acho que o É Tudo Decolonial, acho que a gente estava muito preparado no sentido de um didatismo bom, assim, sabe? Eu achei que ficou muito palatável, muito fluido para o outro, assim. Então, eu entendi várias coisas, né? Então, acho que foi um episódio que a gente soube conduzir muito bem, assim, como apresentadores.
uma, essa temática. Então, assim, eu gosto muito. Na verdade, acho que todos têm características, né? Às vezes tem um que são mais afetivos, outros vêm dessa militância, né? Acho que o Brasil Profundos é essa junção, né? De uma afetividade, de uma militância, dessa gastação que a gente traz, né? De rir da gente, das nossas incompetências, ignorâncias. Então, acho que todos os episódios eu gosto. Eu acho que trouxe muita coisa, assim, né? Depois, como o Lai falou que tá levando pra terapia, já muitas coisas que depois que eu falava, eu ficava pensando, sabe? Tipo, pô, eu falei isso, eu concordo com isso, como é isso, entendeu? Então, acho que foi um exercício muito bom, assim. E é isso, né? Agora a gente está pensando no modelo do próximo, né? Que a gente tem bastante coisa ainda para trabalhar, mas eu acho que pelo exercício que foi fazer essa temporada, acho que o principal aprendizado que ficou para mim, e eu quero saber o de vocês, é que nem todos os episódios têm a mesma densidade, Sim, né? E que por isso trabalhar esses assuntos requer de fato diferentes níveis de atenção e de cuidado para ser respeitoso em relação ao tema e criar formas da gente engajar mais, né? Nossos queridos ouvintes. E eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem pela frente, né? De criar mais dessas oportunidades de troca com os ouvintes. E a gente quer muito trazer convidados e convidadas para conversar com a gente também, especialistas, pessoas com pontos de vistas e vivências bacanas para compartilhar aqui também. Então, já começo com esse pedido também, caros ouvintes. Caso vocês sim. tenham quaisquer sugestões de temáticas, de pessoas, de livros, de documentários, o que for que vocês queiram que a gente comente ou elabore aqui, vai ser um prazer receber de vocês essas recomendações. E o céu é o limite. Pode pedir quem vocês quiserem, que a gente vai correr atrás. Aquela parte. O não a gente já tem, né? O não a gente já tem. Chega lá, ó, Brasil Profundos, o melhor podcast. Vamos lá, Lula. Vem aqui e vamos conversar, né? Acho que eu não. E eu acho que a gente é muito cara de pau. Acho que, apesar de várias diferenças, acho que os três têm um nível de cara de pau muito bom, que falta hoje em dia de correr atrás. Então, eu acho que passada essa primeira temporada que, querendo ou não, as pessoas conheceram mais a gente, né? O jeitinho de cada um, esse jeito desse deboche elegante de Lai, essa filosofia poética de Ted, esse meu lado mais, né, escrachado e meio sem noção. Eu acho que agora é o momento de, tipo, trazer outras pessoas pra juntar com a gente com essa nossa energia caótica do Brasil Profundos. Então, tô super empolgada, pensei em várias pessoas já, assim, de trazer, né, pra ver como é que vai dar essa liga. Então, tô empolgada pro que vai vir aí, né, surgir. E você, Lai? Sim. Eu também pensei vários temas que a gente pode explorar. Tem temas que eu gostaria de aprofundar, que a gente falou nessa Sim. temporada, como a questão de decolonial, como a questão da branquitude. Esses temas eu queria muito ter um outro podcast para poder falar, ou outros episódios para poder falar, mas eu queria muito falar de outras viagens também, sabe? Queria falar sobre apropriação cultural, queria falar sobre todas as letras, né, do LGBTQIAPN+. Queria falar sobre... Esse vai agora parecer uma continuidade daquele Me Respeita Academia. Mas eu queria muito falar sobre epistemologia, queria muito falar sobre como é que a gente adquire conhecimento, porque é uma coisa que me bloqueia muito, porque eu vejo como eu tenho algumas burrices, assim, sabe, que são meio
que grudadas na minha cabeça e por que eu não consigo entender certas coisas, sabe? Como, por exemplo, pessoas da direita. Eu não consigo, eu tenho realmente muita dificuldade de entender. E eu acho que é uma burrice minha mesmo, sabe? É uma dificuldade que eu tenho de. É uma forma de pensar que eu tenho que eu não consigo alcançar outras formas de pensar. E eu queria muito falar sobre isso também. Gente, se eu ficar aqui, a gente não vai sair daqui hoje, porque tem vários temas que eu gostaria de explorar mais. Queria falar sobre as paixões nacionais, né? Futebol. Queria falar sobre as nossas comidas. Queria falar. Nossa, gente, sério. Queria falar das nossas divas também. Gente, enfim, vou me conter aqui, porque, né? Ah, o céu é o limite, a gente pode falar de tudo. Sabe uma coisa que eu morro de vontade de falar? Da gente analisando filmes ou obras de arte, entendeu? Sim, Eu sim, ia ser quero muito legal. criticar filmes alheios como uma crítica sagaz e safada. Eu preciso disso, eu nasci para isso. Então a gente pode ter episódios analisando obras que vocês, né, mandem pra gente ou que estejam aí. Então, também acho que na época do Oscar pode ter um- uma versão, né, nossa do Brasil Profundos e Ai, Oscar. vamos fazer, vamos, é. A gente vê, assim, os que são mais. E coloca aqui a nossa visão, né, extremamente embasada, Com né? certeza. Então, assim, gente, acho que a gente. Sabe o que é bom? A gente tem uma coisa muito legal, que é a gente acha e tem certeza que a gente pode falar de qualquer coisa. Isso é maravilhoso, entendeu? Então a gente pode aqui Óbvio. estar falando de qualquer coisa. Por enquanto a gente não foi cancelado, então vamos indo, né? E antes que alguém ache que isso foi uma despedida, não é nada disso. O Brasis Profundos continua por aqui. A gente vai aparecer com novidades, com uns Osmoses News no meio do caminho, com papo sobre Oscars e outras ideias que estão fervendo. Então fica de olho, segue a gente, porque ainda tem muita conversa boa vindo aí até 2026.